Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui vai mais um episódio do podcast Aquarismo para Todos. Esse é o episódio número 53 e aqui eu vou falar um pouco mais sobre peixes de cativeiro. Para quem me acompanha há mais tempo, pode achar assim, mas acho que você já falou sobre isso, né? Se bem que as pessoas aí normalmente caem meio de paraquedas, nem todo mundo maratona. Mas de fato, lá na segunda temporada, início da segunda temporada, no longínquo ano de 2022 ou 23, sei lá. Foi 2023, exatamente. Eu tinha pego uma pauta que é uma das primeiras que eu quis falar sobre peixes selvagens versus peixes de cativeiro, né? E a ideia dessa pauta era muito por conta de inquietações que eu tinha a respeito de... será que eu tô fazendo mal comprando peixe coletado e tal? Se isso aí é uma coisa sustentável, não é? Tô fazendo uma coisa boa pro peixe, de cativeiro. E aí no final das contas essas coisas vão derivando. E eu na pesquisa da pauta eu acabei achando várias coisas importantes do início da aquariofilia, do histórico, de onde começou, de como é que o mercado cresceu, aquela coisa toda, que chegou no ponto de as pessoas começarem a criar peixe cativeiro, né? E só que beleza, ficou isso aí. Só que isso é um assunto que sempre volta. E a coisa de, sei lá, um mês atrás mais ou menos, surgiu um papo sobre isso, né? Discutindo sobre essas questões, mudou um pouco, algumas coisas mudaram. E aí eu falei assim, cara, acho que eu preciso voltar nesse tema, então isso aqui vai ser meio que um desdobramento dessa pauta. Então se você tiver curiosidade do que eu falei, releve, porque era um outro momento de podcast, não sei como é que tá a qualidade do áudio, tá? Mas é o episódio 10, eu vou botar o link aqui na descrição. E aí fala sobre peixes selvagens versus cativeiro, tá? Aqui vai ser uma proposta, vai ser uma continuação disso, tá? E eu espero não ser redundante com isso, mas assim, pelo que eu montei aqui, eu acho que a coisa vai fluir bem, tá? No mais, agradecer a todo mundo aí que apoia aqui a gente, né? Apoia no sentido de divulgar, de conversar, de mandar mensagens de incentivo, são super legais. É puxado pra mim fazer, questão de tempo tá cada vez mais complicado pra mim. Eu tô fazendo isso realmente como um legado que eu quero deixar aí com tudo que eu aprendi no aquarismo, também tentando passar de alguma forma, né? Não é uma coisa pra bombar, eu não quero ser um canal bombado do YouTube, nada disso. Mas eu sinto, enquanto eu tiver aquela coisa, né? Enquanto tem flecha, enquanto tem bambu tem flecha, né? Acreditado. Então, enquanto eu acho que tem coisa pra falar, eu vou falando aqui e a gente segue, tá ok? Pra quem quiser ver todos os episódios, ouvir, né? Todos os episódios e mais as newsletters que eu mandei a partir do ano passado, vai em www.aquarismoparatodos.com.br, você vai achar lá, né? E a parte de áudio, nas principais plataformas de áudio você encontra lá os episódios bonitinho ali, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube Music, YouTube mesmo, tá tudo lá, ok? Vamos pra pauta agora então. Então, pessoal, vamos falar aqui a continuação, né, dessa conversa, né? Eu, numa de tentar, como eu falei aqui na introdução, tentar até quase que uma terapia, né? Passar pelos meus dilemas aqui com os peixes, né? Se eu tô tirando eles do habitat deles ou não. Eu até falei em algum momento que para muitos peixes, os criados em cativeiro, o aquário é o habitat deles. Não existe na natureza, assim como tem cachorros que não existem na natureza, gatos, pela domesticação. Então, os peixes foram domesticados, não existem na natureza, né? Fato. E aí, graças a isso, que assim, os países têm que ter normas para ter pro controle desses peixes, né? Porque pelo fato por mais que você tenha um peixe, vamos supor, eu tenho um peixe aqui da Amazônia, né? Eu tenho que ter algum tipo de norma pra assim, se eu soltar um peixe de cativeiro, mas que se adapte à Amazônia, eu posso, de repente, criar um desequilíbrio, alguma coisa assim, né? Então, os países têm legislação para prevenir espécies que eles chamam de espécies exóticas, né? Isso aí é uma coisa super séria,
assim, questão de preservação dos ecossistemas de todos os países aquáticos. E isso, assim, mesmo com legislação com preocupação, já tem invasão no mundo inteiro. Um exemplo disso é o beta. Tá? O beta, como eu já falei aqui no episódio só sobre beta, se não me engano da segunda temporada também. O beta é um peixe originário do sudoeste asiático, mais especificamente ali Tailândia, Malásia, Camboja, aquela região ali. Os lugares específicos. Só que já teve gente soltando beta em tudo quanto é canto. Você acha beta em ambiente selvagem em vários lugares. Em vários lugares. Aqui no Brasil, se bobear, você acha beta em determinados rios, que algum aquarista soltou, ele se adaptou e foi. Não chega a ser uma praga como o peixe-leão aqui no Oceano Atlântico, mas ele se espalha. Se não me engano, as carpas são uma praga em alguns lugares por conta disso também, porque ela se adapta fácil, procria, aquela coisa toda. As tilápias com certeza são, porque são usadas para aquicultura de corte, né, para alimentação. E o bicho é resistente pra caramba, o bicho é uma coisa, né? A tilápia é uma coisa impressionante. Então, esse risco existe de verdade, né? E dizem que tem uma proliferação de cascudos, né, de loricarídeo lá na Flórida, por conta de aquarista que soltou lá também naquele espanto, ele se adaptou e está se multiplicando também. Não sei exatamente dizer o impacto. Mas de fato isso existe, essa preocupação. Eu tentei tangenciar isso no episódio 10, que eu falo de selvagem versus cativeiro. E tudo bem. E aí, um mês passado, acho que... mês passado ou retrasado, tá? Num bate-papo no grupo de clientes, porque o Força Discos do Antônio De Luca, ele tem um grupo de WhatsApp dos clientes dele, dos clientes assíduos, o pessoal troca ideia, aquela coisa toda. É mais focado para cliente, mas de vez em quando a gente conversa algumas coisas assim. Em um determinado momento, alguém lá do grupo postou um videozinho desse, tipo de TikTok ou Reels de Instagram, mostrando uma criação de peixe que é incrível na Tailândia. Incrível. Tailândia não, desculpa, Vietnã. Espetacular, tá? Eu até procurei aqui o link para postar aqui, mas não achei, tá? Vamos ver se até eu editar e postar esse episódio eu acho isso daí, né? E aí a gente começou a conversar, aquela coisa toda, bababá. Caramba, por que esse peixe não chega aqui? Bababá. E aí começou toda uma discussão. E é muito complexo de vira-lata. Pô, o Brasil não tem isso. Pô, o Brasil não tem aquilo. O peixe não pode importar. E tem uma portaria do IBAMA. Eu acho que eu já cheguei a citar em algum lugar aqui, tá? Mas relembrando, se eu não tiver citado, é bom que eu cito pela primeira vez. O IBAMA tem um controle dos peixes que podem ser importados, exportados. Tem todo um controle, toda uma burocracia. E óbvio, tem a galera ali que dá a navegada ali para fazer alguém rir, né? Enfim, não vou dizer mais que isso. Tem todo o controle de espécies que podem ser importadas e podem ser exportadas. Em algum momento de 2023 para cá, 22 ou 23 para cá, o IBAMA atualizou essa portaria e simplesmente omitiu algumas espécies, né? Que estavam na lista, porque assim, a portaria proíbe, fala sobre que peixes podem ser importados, qual o procedimento, você tem que ter um estudo, provar que não é invasor e tal, e tem uma lista de exceções, de espécies que, essas espécies, dessa lista de exceções, desse anexo, são espécies que podem ser importadas sem essa burocracia toda, que tem uma importação facilitada, né? E aí, nessa atualização da lista em 2023, tem peixe pra caramba. E assim, é pra peixe de água doce e água salgada, porque tem N preocupações, tem questões distintas aí, tá? E dentro dessa lista, assim, alguns peixes foram omitidos. E um dos peixes que foram omitidos foi a caradisco, né? E aí isso deu um tremendo de um rebuliço no mercado, porque assim, a criação de acaradisco fora do Brasil é muito, muito avançada em cores, formatos e tal, e no Brasil nem tanto, tá? O Brasil tem alguns criadores, mas assim, a maior parte dessas variantes chegavam aqui via importação e as pessoas simplesmente pegavam importado, até tentar, algum outro criador tenta reproduzir aqui, mas a maioria o pessoal comprava importado, vendia e pronto, abastecia o mercado e pronto, né? E aí começou toda uma discussão sobre essa questão aí das importações dos peixes, do acaradisco, por que não faz, bababá. E aí minha cabeça começou a maquinar. Bom, vou ter que falar sobre isso. E aí essa discussão rolou bastante tempo,
aqui, né? E isso, nessa brincadeira eu pensei, eu ia escrever um texto para newsletter disso. Só que o texto foi crescendo, que eu falei, cara, vai ter que virar um episódio. E aí eu falei, bom, vou fazer eu já tinha falado sobre isso, mas vou fazer uma continuação, né? E aí a ideia aqui dividir com vocês um pouco o que eu acho disso, né? Assim, é difícil você dizer um certo e um errado aqui, tá? Mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar racionalmente, né? Você tem N tipos de peixe, aí vamos pegar, por exemplo, peixe daqui, que tem variantes lindas lá fora e que não pode importar. Eu pegar o exemplo da caradisca é ótimo, tá? Eu não vou poder falar de todos os casos, óbvio, né? Mas eu vou falar de alguns casos. Tem alguns peixes em que eu vou pegar o acaradisco como exemplo, que não pode importar, né? E por que tem essa diferença tão grande dos peixes lá de fora? Tá? Pensa o seguinte, tá? O acaradisco, ele é pescado em abundância lá na Amazônia. Abundância. Tem estruturas imensas, tá? Só que são, assim, especializadas em comprar dos pescadores de disco. Tem os pescadores exclusivos de peixe ornamental. Eles compram. Eles já treinam os caras para escolher qual espécime que é bom e qual que não é. Eles já sabem ver formato, ver tamanho de olho, aquela coisa toda. Os caras são muito feras, tá? Então pega aqueles discões enormes, lindos, tá? Com cores assim, assim, impressionantes, tá? Tem todo o esquema de triagem. Só que assim, como eu já falei de acaradisco aqui, o acaradisco é um peixe que na natureza ele come muito. Eu gosto de comer no fundo, restos, procura camarãozinho, procura coisa no fundo. Ele fica catando no fundo, tá? E o acaradisco, assim como o Oscar e alguns outros ciclídeos grandes, ele é muito suscetível a verme intestinal, né? Então, esses peixes da natureza, apesar de saudáveis, lindos, um espetáculo, eles têm uma carga de parasita muito grande, tá? Uma carga de... parasita mesmo. Aí nossa, tô falando besteira, depois alguém me corrige. Mas assim, eles têm uma carga grande, tá? E aí, então, esses caras têm todo já um protocolo desenvolvido com estudo, com teste, com tudo. Tem todo um protocolo de limpeza do peixe. Ele passa um tempo, ele recebe banhos para tirar parasita externo, banho de permanganato ou de coisa parecida. Eles recebem medicação para limpar de verme intestinal, esse tipo de coisa. E ele é acostumado a comer ração, porque ele, assim, na natureza ele não come. Então ele tem todo um trabalho para acostumar ele a comer ração e tal. Então, assim, é um investimento, tá? Então isso obviamente custa um dinheiro. Então um peixe desse fica no mínimo uns 40 dias em aquário sendo preparado para poder ir para algum aquário, tá? Por mais resistente que o disco seja, ele tem que passar por todo esse procedimento. Ele passa um tempão nessa história, né? E aí os melhores são todos exportados e lá fora custa uma fortuna um disco desse. Então, por exemplo, às vezes o ribeirinho ganha de 10, 15, 20 reais por um disco selvagem. E esse peixe é exportado para ser vendido por 200 euros, 150, 200, 250 euros, tá? Assim, é exploração? Nem tanto, porque realmente os caras têm um puta de um custo, um puta de um trabalho pro peixe chegar nesse ponto, tenta minimizar perdas, esse tipo de coisa. E assim vai. E aí pensa do ponto de vista do cara lá de fora, tá? Pagar uma fortuna por um peixe desse, né? E assim, já tem essa questão de pesquisa, de cativeiro, assim... No final das contas, se você conseguir seleção de espécie para ter peixe de cativeiro, é muito mais barato e muito mais controlável você ter o peixe de cativeiro. E assim, eles já estão muitos anos fazendo isso. Pra vocês terem uma ideia, eu acho que eu cheguei a mencionar isso no episódio sobre discos, né? O primeiro disco, primeira variante obtida em cativeiro a partir de cruzamento de selvagem foi o Blue Turquesa, que é um dos mais comuns hoje em dia para você comprar, tá? Super bonito, ele é mais azulão, assim, com negócios vermelhos, assim, lindo. Eu adoro o Blue Turquesa, né? Sempre tem algum no aquário, né? Por acaso tem um aqui, que nem é dos mais bonitos, mas eu gosto, né? O primeiro Blue Turquesa foi obtido pelo Jack Watley, que é um cara super conhecido de criação de discos. Era o cara que tinha uma coluna na revista Tropical Fish Hobbyist. Depois ele morreu, já bem velhinho. E ele passou a criação dele para um cara que era fã, que era cliente dele, que ele viu que o cara tinha potencial. E o Jack Watley, ele
ele não teve nenhum. Os filhos dele, nenhum deles se interessou por criação de peixe, daí ele acabou achando esse herdeiro, né? Que é o Gabe Posada, né? E aí ele é o cara que toca hoje a criação do o Jack Watley Discos, tá? Eu vou ver se eu coloco o link aqui. Tem um vídeo que o Gabe Posada conta essa história, que é emocionante, é muito maneiro, né? Enfim, então assim, é muito tempo, né? De experimentações e tal, e tem uns criadores muito meticulosos, que estudam questão, assim, eles vão na reprodução no nível de ver a condutividade da água para estar parecida, a temperatura, de aclimatar num determinado pH que seja mais eficiente, porque assim, aqui entra a questão do mito do pH, as pessoas falam, não, porque o disco de água é muito ácida, blá. Não, cara, ele vem de água ácida, mas você pode condicionar ele para outros pHs também, né? Ao contrário, por exemplo, talvez, isso não sei se isso vale para ciclídeo africano, mas para os outros peixes todos isso vale, tá? E aí no final das contas, esses discos são aclimatados num pH que tem um processo de nitrificação melhor, a água fica mais pura e tal, etc e tal. Tem todo um estudo sobre isso, né? E aí esses caras foram... Então, imagina, desde a década de 60 criando discos, então assim, tem inúmeras variantes, tá? Inúmeras variantes. Especialmente Estados Unidos, Alemanha, tá? Que tinha uns criadores muito top na Alemanha. E Malásia. Malásia tem uns criadores de discos absurdos, né? Ali, aquela região ali, mas a Malásia principalmente, tá? E aí volta aquela questão, por que o Brasil não consegue chegar nesse nível e tem que importar peixe? Que foi a questão da discussão que tem ali, tá? Pensa o seguinte, a gente não tem a restrição que os gringos têm, porque o disco chega muito caro para eles, então isso no final das contas é uma coisa para baratear o hobby para eles, né? Acaba que o disco de cativeiro lá é muito mais barato que o disco selvagem, dessa questão. E aqui, cara, pela facilidade, tudo bem. A gente não tem acesso aos discos de exportação, fodões assim, como o do Santarém Discos, né, do Vitor Quaresma, do português lá. A gente não tem acesso a esses discos, mas tem uns discos bons também, né? Você comprar um bom criador aí, você tem discos bons. Criador não, um bom revendedor. Tem pessoas sérias que vendem disco selvagem ou filhote de selvagem. Eu comprei, eu não tenho selvagem, mas tenho filhote de selvagem, que eu prefiro pegar disco pequeno e ver crescer. Normalmente disco selvagem você pega adulto, né? E aí, cara, assim, eu acho que é um pouco a questão do custo mesmo, né? E assim, disco é um peixe que ele demora, ele tem um ciclo de vida mais lento que, por exemplo, de um guppy. Um guppy você pega, um filhotinho, com 1 mês e meio o guppy já atinge a maturidade sexual e já sai reproduzindo loucamente. E aí o que acontece? Você tem muito criador de guppy por aí, com umas variantes lindas, que você inclusive não acha lá fora. A galera é muito fera criando guppy, beta a mesma coisa, porque tem um ciclo de vida mais curto. Agora disco requer investimento, né? Essas questões de limpeza, porque ele é suscetível a verme, aquela coisa toda, suscetível a parasita. E é um ciclo muito longo, você demora décadas para você conseguir chegar a uma determinada variante, além da questão do estudo também, né? E aí o pessoal meio que está acostumado a comprar ele pronto, não entra muito nessa de desenvolver, né? E aí eu acho isso é uma coisa que eu queria trazer para vocês, assim, a gente tem uma facilidade. E no final das contas tem muito peixe aqui que pra gente é ridiculamente barato, que pros caras lá fora é caro pra caramba. Um outro exemplo dessa questão de pegando selvagem e cativeiro, que é uma coisa muito interessante, que são os neons, né? A gente conhece 2 neons, então tem o neon cardinal, que a gente conhece como neon comum, e o neon inese, que era conhecido como neon verdadeiro, tá? E durante muitos anos você não achava neon cardinal, você só achava neon cardinal aqui, não achava o inese, né? E aí por que isso? Eu fui descobrir muito tempo depois. O inese reproduz em cativeiro, o cardinal não. O cardinal é muito difícil, já aconteceu, mas é muito difícil. E é abundante na Amazônia, assim, tem até a questão de pesca. Eu já cliquei, já mandei N links aqui falando do projeto Piaba, que é tentando manter o pessoal que vive da venda de neon, que coleta neon na natureza e vende, para eles não fazerem outra coisa e assim ameaçar o bioma. Então tem muito. Só que esse neon cardinal, para exportação, por conta de perda, de tudo, chega caro lá fora. O inese não, porque o inese reproduz em cativeiro, o pessoal já fez reprodução lá, é barato, e por muito tempo os que eram coletados iam para fora direto. Agora que você tem pessoal ali, se não me engano, norte e nordeste, que cria neoinese e abastece o mercado interno. Antigamente não valia a pena, não tinha um valor agregado para vender para cá, eles só vendiam para fora, né?
E aí, no final das contas, eu acho que essa questão do lucro é o grande fiel da balança dos tipos de peixe que a gente tem acesso. E é por isso que eu, pessoalmente, sou a favor de liberar importação de jacaré-disco. Porque, cara, dificilmente você vai ameaçar um bioma colocando o disco selvagem, até pelo tempo, aquela coisa toda, a competição e tal. Ele vai ser muito bobo. Eu não acho que o disco seja um possível risco para os discos selvagens que tem por aí. Mas enfim, aí alguém teria que fazer um estudo disso daí e tal. Mas de qualquer forma, eu queria aproveitar isso para falar esse assunto, né? Ainda que esse episódio não fique tão longo, fique mais curtinho, talvez não bata meia hora que eu costumo fazer, mas trazer um pouco essa discussão. Então, assim, os peixes que a gente recebe aqui tem muito essa questão do valor agregado dos peixes daqui. As versões importadas só vêm, tá? Tirando essa questão da portaria do IBAMA, se realmente você consegue uma boa revenda aqui por um preço aceitável. Senão o pessoal manda para fora direto, né? Agora é diferente, por exemplo, peixe asiático, ciprinídeo, né? Paulistinha cria fácil, Tanictis cria fácil. Esses peixes que criam fácil, barbos que criam fácil, tem piscicultura por aí fazendo, né? Mas tem outros daí que acabam vindo de pisciculturas lá fora porque também não tem nenhuma restrição. Né? Aí vem lábio, vem botia palhaço, vários tipos de lábio, petrícola, aqueles sinodontes. Esses peixes importam peixe elefante, etc e tal. Aí acaba... não tem restrição para venda aqui, a venda não é tão baratinho, mas acaba vindo para cá, né? Então, no final das contas, eu queria falar muito isso sobre essa questão pra gente não ter essa questão de síndrome de vira-lata, né? A gente não tem disco selvagem porque realmente é caro e é um trabalho pesado fazer isso. Pegando o exemplo do disco, agora também do Bandeira Altum, que é uma bandeira que agora tá começando a ter criação, começando a aparecer mais. Sabe, tem alguns tipos de cascudo que são proibidos de vender aqui, porque é ameaçado, etc e tal, que lá fora os caras já reproduzem. Ele é autorizado a exportação, eles reproduzem. Tem um, que é o cascudo zebra, que é até a logo do Leandro Souza, que é o Ictio Xingu, que é um cara que eu sigo tanto no Instagram e no YouTube, o cara trabalho ótimo de pesquisa, sabe, um cara sério e tal. Ele mesmo fala que o cascudo zebra é um cascudo que você não vê vendendo aqui, mas lá fora tem arrodo porque o pessoal reproduz cativeiro. É questão do mercado aqui adaptar. Ah, por que não adapta? Cara, são poucas pessoas fazendo e assim, as poucas que tem, não tem um espírito de colaboração. É um querendo destruir o outro. É impressionante. A fofocada de criador desses peixes, cara, é uma coisa. É tipo aquela coisa. Você gosta de um restaurante, não conheça a cozinha. Pra criação de peixe aqui é a mesma coisa. Você vai conhecer a fundo o criador de peixe aqui, cara, é uma loucura. Tem muita gente que desiste por conta disso, né? Mas aí eu queria aproveitar essa pauta, né, para falar de algumas iniciativas legais de criadores do Brasil, né? Independente, assim, além das pisciculturas que tem no Ceará, que tem lá para cima, aqui no interior de Minas e tal. O que eu já falei, o Antônio Força Discos, porque é um cara que ama o bacalhau-disco. Começou fazendo patê e agora está começando a ter a criação dele, tirar filhote, conseguindo lapidar direitinho. O cara tem um olho bom para disco, eu acho um bom exemplo. Tem outros caras, tem São Paulo tem um Seven Discos, tem uns discos lindos também, sabe? É uma criação lá que ele fornece para as lojas de São Paulo, não sei. Tem várias pessoas aqui no Brasil com disco. Só que é aquela coisa que eu falei, né? Você ainda tem que crescer um pouco mais, tá? Tem o Thiaguinho, que é o cara que é o menino que trabalha ali com o Vitor Hugo na Mundo dos Discos, que ele tá lançando a criação dele de neocaridina, aqueles camarõezinhos. Ele é fera em neocaridina, muito fera. Ele já deu vários bisus pra gente aqui quando eu quis botar neocaridina aqui no nano aqui de casa. E agora ele lançou o Instagram dele, tô botando o link aqui do Instagram dele. Ele lançou o Instagram dele e tá começando a fornecer, eu acho que ele fornece pro próprio Vitor Hugo, na Mundo dos Discos, acho que tem mais gente que ele fornece, mas ele também você pode comprar direto com ele começando um negócio também de plantas raras, tipo o Cefalandra. Super bacana também, e o moleque é fera, né? E teve um evento aqui no Rio, chamado Rio Innovation Week, agora em agosto, que eu fui lá a trabalho, para ver outras coisas, questões de trabalho lá, e dei de cara com uma startup de criação de peixes, chamada Peixes Goitacá, vou botar o link aqui. Basicamente, a proposta do cara é criar aqui peixes que você encontra na natureza no próprio Brasil.
Mas basicamente o que ele cria é a carabandeira, cara severo, alguns tipos de coridora e alguns tipos de tetra, tá? Mas depois vocês dão uma olhada lá, eu acho uma iniciativa super bacana. Eu acho que vale dar uma cacarejada, mostrar o trabalho dos caras aqui, tá? Mas assim, a princípio, o que eu queria falar, na verdade, é isso, que assim, a gente tem iniciativas aqui, talvez não do peixe que a gente queira comprar. Tem uns peixes, assim, eu fico babando aqui, por exemplo, em betas lá de fora, mas quando chega caro e diz que não pode mais importar, mas enfim, tem essas questões aí. Quem sabe os criadores nacionais começam a chegar nesse patamar e a gente possa encontrar isso aqui no mercado local, né? Vamos torcer aí pro pessoal fazer um trabalho bacana. Tá ok, gente? Vamos então para as considerações finais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não era uma pauta das mais extensas, né? Mas é aquilo que eu falei, né? Eu acho que ia ficar uma pauta muito grande, muito complexa para soltar em newsletter, né? Então, achei melhor devagar por aqui com vocês, né? E ser tipo uma continuação desse episódio da segunda temporada, tá? É bom, assim, a minha ideia é justamente a gente pensar um pouco antes de tirar conclusões, né? A gente tem um mercado aqui que ainda está em crescimento, a gente sofreu alguns baques, essa questão do IBAMA, que eu pessoalmente não concordo com o que eles fizeram, tirar o Bacaradisco ali daquela lista, mas que isso sirva de incentivo com o pessoal aqui que sinta falta das variantes lá de fora, começar a tirar peixe aqui. A gente não vai ver isso imediatamente, como eu falei, são coisas que vão demorar muitos anos para poder mostrar resultado. Espero que o mercado tenha maturidade, porque assim, a gente tem um mercado que infelizmente ainda não sabe comprar peixe, né? A gente vê muito peixe defeituoso, peixe ruim sendo vendido, porque o lojista não tá nem aí, bota às vezes refúgio para vender, e a pessoa compra o mais barato porque é mais barato. Ah não, aquele custa 100, eu vou comprar custa 50, enfim. E às vezes o peixe não tem qualidade, etc. Mas isso aí também é uma longa batalha, isso não é só de jacarandisco, tem outros peixes também. Bom, espero que a gente consiga amadurecer como mercado, como hobby, né, como um todo, né. No mais, agradeço aí ter chegado até aqui, tem quase 30 minutos aqui de episódio, né, aí tira ou coloca mais uma outra coisa aqui. Semana que vem eu vou soltar um textinho falando um pouco sobre essa experiência que eu tive na Rio Innovation Week, que eu citei, que eu tive uns insights muito bacanas sobre aquela questão de comprar pelo Mercado Livre versus comprar de loja física. Que eu até marquei o Marquinhos do Tal Pai Tal Fish, quando eu postei assim no Instagram rapidinho. Eu que não tenho postado mais no Instagram, marquei ele ali porque eu acho que ele tá num caminho que eu acho interessante. Eu vou ver se eu boto isso no papel semana que vem. E aí, se tudo der certo, daqui a 15 dias, eu vou soltar aí um episódio dando mais um mergulho pra galera do plantado, né? Tentando mostrar algumas coisas legais de plantado. Vai ter uma ajuda aqui na pauta do Robson, da Base Flora. Ele se ofereceu aqui. Eu vou até bater um papo com ele ali, mas basicamente já montei a pauta, já fiz uns comentários. Depois vamos só marcar uma conversa e eu vou gravar daqui a pouco. Tá ok, gente? Obrigado aí mais uma vez, um grande abraço e até a próxima.